Você está prestes a embarcar em uma jornada de descoberta pela rica e fascinante história da Grécia Clássica. Você vai mergulhar por completo no meticulosamente detalhado mundo construído para Assassin's Creed Odyssey, que você poderá explorar livremente a seu ritmo, sem qualquer perigo ou limites de tempo. Para ter uma experiência dirigida, embarque nos tours guiados e curados por historiadores e arqueólogos notáveis. Pelo caminho, converse com algumas das pessoas históricas mais famosas da Grécia. A Grécia Clássica, que você está prestes a explorar, está no auge de sua glória. Este período é sinônimo de grandiosas conquistas dos mundos físico e mental. Maravilhas arquitetônicas que vivem até hoje decoram as paisagens, enquanto notáveis avanços na filosofia, em sistemas políticos e na arte ainda influenciam profundamente nossa sociedade moderna. Esperamos que você se deixe levar pelas riquezas deslumbrantes da Grécia Antiga e desejamos uma boa visita. Boas-vindas, viajante, ao Centro Democrático de Atenas, também conhecido como Phoenix. Meu nome é Aspásia. Ainda que eu não tenha nascido em Atenas, eu subi ao topo da cadeia social usando apenas minha astúcia e intelecto. Eu até conquistei o amor de Péricles, um dos homens mais poderosos da cidade. A mente é mesmo uma coisa linda. As disputas travadas aqui talvez sejam mais intelectuais do que sangrentas, mas não são menos espetaculares. O desfecho delas afeta toda a cidade de outro modo. A Phoenix era o local onde se reunia a Assembleia Ateniense e o corpo físico da democracia em funcionamento. Aqui você poderá observar como cidadãos tomavam decisões e mantinham a cidade funcionando. Poderemos falar mais após terminar o tour. Nos vemos em breve, viajante. A Assembleia Ateniense era chamada de Eclésia. Ela se reunia no Phoenix 40 vezes por ano para discutir vários assuntos, e cada sessão normalmente durava algumas horas. Acredita-se que a palavra Phoenix signifique algo semelhante à aglomeração. Isso provavelmente era uma referência ao fato de que durante as reuniões da Eclésia, o local ficava lotado em toda a sua capacidade, com cidadãos amontoados praticamente de ombro a ombro. Todos os cidadãos masculinos podiam participar diretamente do processo democrático. Quem tinha mais de 20 anos tinha direito de falar e votar, enquanto os maiores de 30 podiam ser eleitos para o cargo de magistrado. No total, havia aproximadamente 30 mil cidadãos em Atenas no período clássico. Para redigir e adotar decretos, 6 mil deles tinham de comparecer à sessão.
Os cidadãos vinham dos 10 distritos da Ática para participar das reuniões da Eclésia. A reunião era presidida por um conselho executivo chamado de Prytany. Cada sessão começava com um sacrifício para Zeus Agoraios, o patrono da Assembleia. Durante a reunião, cidadãos proferiam discursos da plataforma da Pnyx sobre questões envolvendo a cidade. Em seguida, os cidadãos presentes na Assembleia votavam na questão erguendo seus braços. A Eclésia tomava decisões importantes em assuntos como a importação de cereais, despesas e declarações de guerra. Embora não promulgassem leis diretamente, eles influenciavam a nomeação dos legisladores atenienses, ajudando assim a determinar o funcionamento diário da cidade. Alguns cidadãos só participavam das sessões da Eclésia, mas havia outros que se envolviam mais na democracia como magistrados. Magistrados eram eleitos entre os atenienses com mais de 30 anos. Eles eram normalmente oradores ou políticos carismáticos e tinham uma influência muito maior em decisões importantes do que o cidadão comum. Um dos magistrados mais famosos era Péricles, que era tão popular que ele se manteve no cargo por 15 anos.
Em tese, todo cidadão ateniense com mais de 20 anos tinha o direito de participar da Assembleia. Contudo, alguns deles viviam longe da cidade e outros não tinham condições financeiras para deixar o trabalho e comparecer à reunião. Por essas razões, a cidade criou um abono especial chamado de mistos eclesiásticos, no século IV a.C., com o intuito de incentivar o comparecimento. Originalmente, o abono era de 2 óbulos, mas o político Cleon aumentou para 3. Atenas originou diversas inovações com forte influência sobre a sociedade moderna, como o teatro, a arquitetura e a filosofia. Porém, a maior contribuição deles foi o seu governo democrático, que demonstrou o conceito de uma cidade governada pelos seus cidadãos. A decisão de adotar a democracia como modo de governo, feita em 508 a.C., moldou a civilização tal como a conhecemos e continua a nos afetar até hoje. Olá de novo, viajante. Espero que tenha gostado de aprender sobre o funcionamento da cidade. Tem algo mais que gostaria de fazer?
Então comecemos com uma pergunta simples. Atenas tinha aproximadamente quantos cidadãos na minha época? Sim, havia aproximadamente 30 mil cidadãos em Atenas, embora a população como um todo fosse muito maior. Vamos para a segunda questão. Qual entre esses era um famoso magistrado ateniense? Sim, Péricles era um magistrado extremamente popular que conseguiu manter seu cargo por 15 anos. Só falta mais uma pergunta. O que significa a palavra Phoenix? Correto. O Phoenix estava normalmente lotado de cidadãos participando das reuniões da Eclésia. Você sabe o suficiente sobre democracia para entrar na política. Muito bem, viajante. Muito bem. Até mais, viajante. Boas-vindas ao ginásio de Sinosargo, um dos muitos lugares em que filósofos iam para enriquecer as mentes e iluminar o espírito. Não há um lugar melhor para o aprendizado do que um espaço silencioso, longe da comoção da cidade. A educação ocupava um lugar importante na sociedade grega. Os educadores mais proeminentes eram os filósofos, cujos ensinamentos iam de rituais cotidianos à composição do universo. Quando seu tour tiver terminado, venha me achar e poderemos conversar sobre o que aprendeu. Até lá, viajante! Filosofia deriva da palavra grega filosofia, ou amor pela sabedoria. Este conceito contrastava com a filocrematia, amor pelo dinheiro, e com a filotimia, amor pela honra. Chegada a segunda metade do século V a.C., Atenas era conhecida como a capital da filosofia da Grécia. Com o advento da democracia, era cada vez mais necessário educar para além dos assuntos básicos da escola primária. Cidadãos atenienses precisavam ser capacitados para cumprir várias funções do Estado democrático, como ser eleito para um cargo, propor novas leis, envolver-se em decisões militares ou apenas defender os próprios direitos.
De início, Atenas não tinha prédios escolares para educação superior. Sofistas e filósofos lecionavam em casas particulares ou em lugares públicos, como teatro. Para recrutar jovens alunos para seu currículo, eles também davam aulas em gimnasia, onde os atenienses realizavam treinamento físico. O Sinosargo era um santuário para Héracles localizado no subúrbio sul de Atenas. No início do século IV a.C., Antístenes usou esse santuário como local de ensino para sua escola de filosofia, recebendo o propício nome de cinismo. Qualquer cidadão livre tinha permissão para se envolver no processo democrático ateniense. Contudo, para ter uma influência real na política, o discurso e a retórica deles tinham de ser impecáveis. Por isso, muitos sofistas ensinavam assuntos como lógica, razão e eloquência. O objetivo era ajudar os alunos a alcançar a ereté, ou excelência. Mas este conceito específico de excelência era muito contestado, especialmente por outros filósofos. Por exemplo, Platão, Sócrates e Isócrates preferiam uma abordagem mais moral, argumentando que a retórica deveria ser usada para servir ao bem comum. Sócrates e Platão foram ainda mais longe, declarando que a filosofia e a sabedoria não eram só ferramentas, mas sim virtudes éticas. A filosofia da Grécia Antiga tinha uma natureza multidisciplinar. Além de sabedoria e lógica, filósofos também estudavam e ensinavam matemática, geometria, teoria musical e até medicina. Por exemplo, o filósofo Pródico escreveu um tratado chamado Da Natureza Humana, em que ele anota explicações sobre a fisiologia humana. A influência da filosofia era grande o bastante para afetar a medicina. Sabe-se que médicos hipocráticos incorporavam ideias filosóficas em seu trabalho, e o tratado Ares, Águas e Lugares parece ser influenciado por teorias pré-socráticas de que o ar é o primeiro princípio do universo.
famoso filósofo Sócrates tinha uma relação ambígua com os sofistas. Nos diálogos de Platão, Sócrates aparece estando em constante oposição aos sofistas famosos da sua época. A comédia de Aristófanes, As Nuvens, por sua vez, retrata Sócrates como um sofista que vive exigindo remuneração por seus ensinamentos. Sócrates, na verdade, era muito pobre e não ganhava dinheiro ensinando. Ele ainda se diferenciava dos sofistas porque estes só lecionavam aos jovens aristocratas, mas Sócrates ensinava pessoas de qualquer extrato. Infelizmente, suas ideias e práticas polêmicas não foram bem aceitas na cidade de Atenas, e ele acabou sendo julgado por impiedade. A filosofia não era uma coleção de ideias, mas um estilo de vida. Segundo o filósofo Pierre Hadot, seus colegas da antiguidade tinham um regime diário de exercícios espirituais para combater suas paixões, dúvidas e crenças ilusórias. Esses exercícios incluíam meditação sobre a morte, contemplação da natureza ou conversar com um amigo ou mentor. Filósofos também seguiam dietas e usavam roupas específicas. Além disso, eles eram parte de uma comunidade de mestres e alunos. Essas comunidades eram criadas e fortalecidas em escolas. Platão fundou uma dessas escolas no início do século IV a.C., quando ele comprou uma propriedade em um bosque perto de Atenas. A escola foi pensada para transformar os alunos em cidadãos filósofos, que poderiam um dia governar a cidade de um modo responsável e justo. Ela seguia regras próprias e estava aberta tanto para alunos como alunas. Só pela sua testa enrugada, eu já posso ver que você está ponderando sobre as coisas novas que aprendeu. Não tenha vergonha. Até os mais sábios entre nós precisam fazer perguntas antes de procurar as respostas. Tem algo mais que você gostaria de saber? Você deseja testar sua sabedoria? Muito bem.
Vamos ver como você se compara aos grandes filósofos. A primeira pergunta será fácil. O que significa filosofia? Correto! Filosofia referia-se ao amor pela sabedoria. Hora da próxima pergunta. O Sinosargo era um santuário dedicado a qual herói grego? Correto! Era o poderoso Heracles. Agora, a última pergunta. Qual peça de Aristófanes retratava Sócrates como um sofista? Sim, As Nuvens era uma comédia que retratava o famoso filósofo como um sofista ganancioso. Platão até acreditava que essa caricatura influenciou o julgamento e posterior execução do seu mentor. Muito bem, viajante. Até Sócrates estaria impressionado pelo alcance da sua sabedoria. Como quiser, viajante. Fique bem.